Olá, e hoje estamos aqui para mais um Pode Ser com qualidade. E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Daniela e a psicóloga Fabiana sobre um assunto muito interessante. Estou encantado aqui para saber mais sobre o assunto, que é Sandplay, caixa de areia. E eu queria começar fazendo a primeira pergunta para vocês, começando pela Daniela. Por que esse assunto? Por que vocês quiseram falar sobre esse tema hoje? É, Bom dia a todos. Eu estava bastante entusiasmada para falar de Sandplay, porque quando começamos com a ideia do Pode Ser, pensei comigo, não, a gente precisa falar dessa temática e precisava acontecer com a Fabi também, porque nós somos, a gente estava brincando aqui, a ovelha negra da clínica, porque uma grande parcela é comportamental, cognitivo-comportamental, uma outra grande parcela é psicanalista, e nós duas somos as junguianas da clínica, né? E tem uma história muito legal da caixa de areia, porque quando eu entrei na clínica Qualidade de Vida, foi através da Fabi, né, que eu estava procurando uma psicóloga junguiana para me supervisionar, para me ajudar nessa jornada que é ser psicóloga. E aí eu conheci ela foi me orientando, me orientou, foi me explicando como que funcionava a clínica e abriu as portas para mim da clínica, sou muito grata a ela. E também abriu as portas da caixa de areia, que é o Sandplay, que é uma técnica, uma ferramenta que a gente utiliza nos nossos atendimentos, né, Fabi? Eu já ia começar chorando aqui, gente, assim, porque claro que falar sobre o sand play, falar sobre a técnica da caixa de areia é muito importante, é muito bacana, né? E ter esse peso, né, assim, de que iniciar ou mostrar para alguém, né, para alguém que também se interessa, que está na área, sobre o sand play é muito bacana, é muito gostoso, né? Sou suspeita, né? Então eu acho que o tema, né, a técnica do Sandplay traz hoje algo muito bacana, né, para a gente que é junguiana, né, na psicologia analítica, e é muito importante. Eu acho que é sair um pouco daquilo do comodismo, né, de só sentar e falar ali para o terapeuta, para o psicólogo. Então é uma técnica que traz uma coisa mais projetiva, né? Então isso me encanta bastante. Acho que o papo vai ser bom. Legal, Fabi. Então eu já vou aproveitar e jogar essa pergunta para você. O que é CNP? Explica para as pessoas que estão em casa, que querem entender mais sobre esse assunto. O que é CNP? O que é essa técnica? Como é que funciona? O Sandplay, ele é uma caixa, né? Ela tem uma dimensão, né? Ela já é, né? A Dora Kauf, né? Trouxe essa técnica. Ela é uma psicóloga suíça, né? E ela traz a técnica. E o próprio Jung, ele vê essa técnica, né? Em um congresso e ele gosta e ele traz para ele, né? Como né? Eles começam a se conversar ali e entender que tinha muitas coisas que a técnica poderia oferecer ali para o paciente. Então, o sand play, ele é um jogo de areia, né? Se a gente for traduzir a palavra aí, o literal, não tão literal, mas o sand play é um jogo de areia. E essa caixa, ela tem uma dimensão, né, padrão, o fundo dela é azul, né, para simbolizar a água, porque o paciente também pode colocar água dentro dessa caixa, e ela tem uma areia, né? Essa areia precisa estar esterilizada, toda higienizada, né? Uma areia, não é qualquer areia, a gente busca uma areia, tem que ser ou areia, né, de aquário, aquela areia para aquário, ou uma areia, né, que seja de uma praia, e a gente vai, né, fazer a limpeza dessa areia e depois se esterilizar. E aí a gente coloca essa areia dentro dessa caixa, né, disponibiliza ela ali, e aí as miniaturas vão vindo para a caixa para contar ali algo onde o paciente talvez não consiga falar, né? Porque ali a intenção do paciente não é nem falar enquanto ele monta a caixa, é que ele traga conteúdos que ali, né, as miniaturas possam dispor para ele expressar, né, aquilo que está no inconsciente. Né, Dani? Eu acho que a Dani também pode
E é interessante que a caixa por si só, ela chama bastante atenção, porque ela é uma caixa grande, tem uma altura que vai bater mais ou menos num adulto, na altura da cintura, né? E aí tem uma cadeira na frente que a pessoa pode sentar observar a caixa, sentir a areia. Então a gente pede, né, para a pessoa antes de fazer a imagem na caixa, que ela ponha a mão na areia, sinta e geralmente sempre acaba remetendo bons sentimentos neles, né? Vem, eu penso na praia, que saudade do Guarujá. Eles vão sentindo, vão tocando. A própria sensação da areia já é uma sensação que acalma, que é agradável. Então, eles vão fazendo as formas na areia. Quando eles se sentem confortáveis, depois eles podem olhar para as miniaturas, realizar essa imagem na caixa. Ou às vezes alguns acabam até só fazendo a imagem na areia, faz com a mão mesmo, monta ali, ou faz um morro, ou faz uma borboleta, né, saem imagens livres. Então, é solto, o paciente vai e realiza. E tem todas as miniaturas de tudo quanto é tipo de coisa. Tem animais, tem humanos, tem objetos. Miniaturas do mundo, né? São miniaturas mesmo do mundo, né? Sim, imagens do mundo real que estão ali, que vão nos ajudar a realizar um trabalho simbólico. Legal, Dani. E eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, eh, como é que quais são os fundamentos teóricos que estão por detrás dessa técnica, que embasam essa técnica? Você pode falar um pouco disso pra gente? O embasamento teórico se dá através da abordagem analítica junguiana, né, em que nós compreendemos e entendemos a existência de um inconsciente pessoal e de um inconsciente coletivo. Então, na nossa clínica, o inconsciente está sempre ativo. Que eu quero dizer, né? Estamos sempre olhando para o inconsciente e buscando imagens e símbolos que vêm desse lugar e com a tentativa de trazer à tona para o consciente e o paciente conseguir fazer uma elaboração para aplicar na vida, para ser mais assertivo, como a gente estava falando na entrevista anterior. Então, com essa questão do inconsciente pessoal e coletivo, nem sempre é tão simples de ser colocado e de vir à tona. É por isso que a imagem ela se faz muito necessária e é importante. Às vezes tem uma dor acontecendo que o paciente não consegue expressar verbalmente ou uma confusão, e aí então existe o convite para que ele vá até a caixa e faça essa imagem. Ou mesmo que a imagem esteja bem colocada para ele, mas a dor está muito grande. Então ele coloca, projeta essa imagem que está sendo dita naquele cenário e dali ele pode ter uma visão. É como olhar aquele quadro que está aqui na nossa frente e perceber quais sensações que vêm, quais sentimentos, quais pensamentos, e a partir daí gerar uma espécie de transformação interna. Entendi. Você falando aqui me fez lembrar um pouco do teste projetivo do Rorschach. Deve ter um pouco disso, né? Interessante. Agora eu quero fazer outra pergunta para Fabi. Fabi, e na prática, como é que funciona? Ali na prática clínica tua, você usa a caixa com todos os pacientes ou são alguns casos, alguns pacientes que você julga necessário? Como é que funciona na prática? Excelente pergunta. É uma caixa que está disponível para todos, né? Então, claro que eu vou entendendo junto com o paciente, que momento que ele vai estar pronto para se sentindo bem para ir para a caixa, né? Porque às vezes o paciente ele quer vir, ele quer ser ouvido, ele quer ser escutado, né? Ele quer uma escuta. E aí, obviamente, que nesse momento vai ter uma escuta. E aí, após um período, né, eu posso convidá-lo quando ele, né, como a Dani colocou, quando a gente percebe que o paciente não consegue expressar verbalmente, só verbalmente aquilo que ele sente, né? Ele pode colocar na caixa a miniatura, porque aquela miniatura para ela, para aquela pessoa tem um símbolo.
né? Eu posso escolher uma cadeira, ele pode escolher uma cadeira e colocar lá. Para mim, a cadeira vai ter um símbolo, para aquele paciente vai ter outro. E aí ele vai escolher dentro do cenário ali, ele vai montar esse cenário dentro das miniaturas, e aí ele vai colocar aquilo que ele está sentindo que talvez ele não está verbalizando, né? Porque está no inconsciente dele. Uma vez que talvez ele, né, não perceba que aquilo está consciente, ele não consegue saber, mas de alguma forma ele coloca, e aí depois ele vendo e ele olhando para aquela caixa, né, para a areia, para os movimentos que aquilo tomou, ele consegue compreender algo que esteja acontecendo com ele, de onde vem uma dor, né? E aí a gente vai junto com esse paciente, né, com carinho, com afeto, né, entendendo esse e acolhendo o que está ali, né, entendendo junto com ele. Às vezes pode ser assustador, né, pode ser algo, né, que ele vai entendendo junto, né, a gente vai se ajudando ali para compreender e trazer para ele um conforto, explicando para ele o que está acontecendo, né? E se ele tiver uma dúvida, ele pergunta: nossa, eu coloquei isso aqui, mas isso me causa espanto. Então ele vai trazendo conteúdo nesse sentido, né? E pegando um pouco esse raciocínio, Anny, quem pode se beneficiar mais dessa técnica? Por exemplo, a questão da idade influencia para crianças, por exemplo, faz mais sentido que para adultos ou não? Eu acredito que todos possam se beneficiar, mas todos que possuem uma abertura para tal, né? Como a Fabi estava dizendo, não é confortável para todos. E é importante que o terapeuta perceba isso também. Então, se algumas pessoas, por exemplo, mesmo que eu tinha dito que para alguns é calmante, para outros pode ser desafiador colocar a mão na areia, pode ser incômodo a textura, ou pode ser vergonhoso demais fazer uma imagem na caixa. Então, se ultrapassa o limite do paciente, então a gente não dá essa abertura, né? Não dá abertura não, né? Não insiste nesse trabalho forçando uma abertura. E eu não trabalho com crianças, a minha clínica é para jovens adultos, acima de 18 até idosos. Todos se beneficiam. A Fabi trabalha com crianças e é uma experiência diferente que a gente tem. Tenho certeza que é diferente a prática da criança na caixa e do adulto. Que eu imagino que a criança acabe brincando com os objetos, ela acaba mergulhando mais, imagino. Criança tem menos ego que o adulto, né? Tem menos rigidez. Com certeza. A criança, ela acaba usando muito da imaginação de uma forma projetiva, né? Então, ela vai colocando um monte de personagem, ela vai explorando o que esse personagem pode fazer, e muitas vezes ela não percebe que ela está falando dela, né? Da vivência que ela tem na escola, na família, nos ambientes onde ela circula. Então, ela vai lá, ela coloca, né, um monte de imagens, né, de símbolos ali que para ela está no cotidiano. E aí, às vezes, ela quer me contar, e a técnica é deixar livre, né? Sem ali mesmo induzir o paciente a, ó, coloca essa. Não, isso não acontece. Então, a gente acaba deixando para o paciente selecionar o que ele quer escolher para colocar ali na caixa. Então, a criança, ela vai me contando, enquanto ela já está escolhendo, ela já está contando, então ela é mais livre, né? O adulto já não, ele primeiro ele examina, ele pensa, então a criança ela vai lá, ela vai pondo, aí ela já vai colocando uma história que esse, né? E isso vai se tornando para a criança algo livre, porque a criança quando chega no consultório para o atendimento, às vezes ela vem assim, né? Ai, minha mãe mandou eu vir, né? E quando a gente traz a técnica para a criança se sente, opa, peraí, eu vou brincar, né? Vai ser no brincar que eu vou colocar o que eu estou sentindo, né? Ou na ideia dela, ela está colocando a história de um personagem que está sentindo. E esse personagem muitas vezes é essa criança. E aí é interessante, né? Eu sou suspeita, eu amo trabalhar com criança porque a criança acaba trazendo isso muito no símbolo, né? E o Jung trabalha muito na questão simbólica, né? O que é para mim uma imagem, para o outro, né? Tem um outro significado. Né? Então a gente vai explorando nesse sentido. Eu gostaria de dar um exemplo nessa questão do que a Fabi está trazendo bastante, né? O que é um símbolo, uma imagem para um, às vezes não é para o outro. Então, por exemplo, eu tenho lá na caixa um diamante verde.
Ele é bem grande e transparente. Já aconteceu de vezes da pessoa colocar o diamante e dizer que é ela. Então ela, naquele cenário composto, ela é o diamante verde. Em outras situações, a pessoa pega esse mesmo diamante e o diamante é o que ela quer conquistar. Então é um objetivo de vida, seja uma casa ou uma profissão, uma meta. Então o diamante ele está ali a serviço do que faz sentido para cada um e não necessariamente uma coisa rígida do tipo, ah, é isso, diamante verde simboliza esse tipo de coisa. Não, não é assim, é bem fluido. Entendi. Então o terapeuta ele tem um papel muito importante nesse processo, né? Como é que é a atuação ali na prática do terapeuta, pegando um pouco esse ponto que você trouxe, dessas interpretações, como isso acontece? Fala um pouco mais sobre esses detalhes, Dani. É importante a gente levar em consideração sempre, né, o caminhar, porque não vai acontecer uma única caixa. Acontecem várias caixas e aí nós, assim que a caixa é montada, geralmente entre o meio ou o final de sessão, quando acontece, aí nós pedimos a solicitação do paciente para que nós registramos aquela imagem, aí a gente fotografa e a gente nunca desmonta a imagem na frente do paciente, porque aquela imagem precisa ficar gravada como uma fotografia. E a imagem ela fica registrada no inconsciente, fica gravada lá. Então, depois que o paciente sai, a gente retira e guarda, e todas essas fotos elas vão sendo guardadas no prontuário do paciente. E aí, junto com a história de vida do que está acontecendo com ele, vai sendo correlacionada àquela imagem. Então, você vai observando as transformações que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento terapêutico. Por exemplo, né, a gente pode pegar uma pessoa que procura terapia por questão de autoestima. Então, ela está muito tímida, ela não se valoriza, não se reconhece. Aí você pede para ela fazer uma caixa. Aí você vê que ela olha lá para todas as miniaturas. Tem seres humanos, objetos, animais, ela escolhe o menor animalzinho que tem e coloca lá escondidinho, e para as outras coisas ela pega coisas grandes. Então aí você já consegue enxergar como ela se reconhece, aquela coisinha pequenininha. Aí vai passando ao longo dos atendimentos com muita conversa, muito trabalho, muita técnica para desenvolvimento de autoestima. Aí você vai lá na última caixa. Aí ela já consegue, já pega uma imagem de uma pessoa feliz, né, grande ou no tamanho semelhante aos outros objetos escolhidos na caixa. Então aí a gente consegue perceber, olha, ela já está se reconhecendo, ela já está se colocando no mundo, ela já está se sentindo digna, né? Então é muito legal. Boa, muito interessante. Fabi, eu fiquei pensando em diagnósticos, em casos clínicos mais específicos, em transtornos psicológicos. Tem alguns transtornos para os quais essa técnica é mais indicada do que para outros? Queria que você falasse um pouco disso. Entendo que eu acho que, né, a gente vai entender junto no contexto com o paciente, né, a abertura dele para a caixa, né, porque muitas vezes o paciente pode se assustar, né, com aquilo que ele vê, porém, o intuito é que ele veja, né, às vezes a gente não vai nem explicar muito para ele o que nós estamos vendo, né, levam-se um tempo para que a gente possa passar para ele, né, assim, olha, isso aqui, como é que tá? Porque eu vou explorando, quando vou pegar o exemplo que a Dani trouxe de uma questão de autoestima, né? Então, eu olho a situação, registro numa imagem, né, fotografo aquela caixa e depois passo por um período e eu levo isso para o paciente. Quando o paciente ele entra, né, ele traz que, eu tenho um transtorno, né, muitas vezes hoje a rede social, né, hoje a facilidade de ir para o Google e colocar, eu tenho tal transtorno, eu sofro de tal situação, né, e nesse momento eu não gosto de colocar isso como
para que eu vá iniciar o trabalho com o paciente. Ele é além do transtorno que ele traz para que eu possa ver. Então, eu vou olhar, vou examinar, entender qual é a abertura dele para a caixa, né, para o Sand Play, vou examinando, deixo a informação, né, do transtorno ali guardadinha, eu não excluo isso, mas é colocado para o paciente ele ali sem o transtorno, assim, como não que a gente elimine, mas eu quero ver ele além porque ele não é um transtorno, né? Então eu vou entendendo com ele, vai aparecendo conteúdos que talvez façam sentido sim na hora que ele me trouxe, eu tenho ansiedade, e aí a caixa vai vir cheia de informações e aí eu vou auxiliando, né, entendendo com ele como ele vai interagir nessas situações. E aí isso vai me ajudando a entender o possível transtorno que ele esteja, né, que ele esteja me trazendo, né, ali a causa, para que eu possa ajudá-lo melhor. Eu gostaria de trazer também que tudo tem um sentido ali. Coisas que também são interessantes são as formas que se dão na areia mesmo. E aí que entra a parte legal do inconsciente, né? Às vezes a pessoa ela pensa exatamente o que ela quer colocar na caixa, fazer a imagem para representar perfeitamente o que ela está passando. Mas aí ela faz algum movimento na caixa e aí ela faz uma imagem na areia, né? Então, uma vez eu mesma fui fazer a caixa, que isso a gente gosta de se autoanalisar também, né? E aí eu percebi que fez uma imagem que parecia uma lâmpada do gênio. E aí eu comecei a pensar e vieram algumas coisas a respeito do meu desejo naquilo tudo. O que eu estava desejando frente àquela situação que eu tinha montado na caixa. Então, tudo vai. Tudo tem um simbolismo mesmo, né? Ou às vezes quando a pessoa está num momento muito fragilizado, muito sentimental, muito deprimida, você acaba percebendo que ou tem muita água, tá muito azul, ela abre tudo, aí fica só o sentimento, tudo na água ali, e ela não sabe lidar, ou muito árido, né? Não tem nenhuma projeção de água na caixa, então fica como se fosse um deserto e com poucas imagens juntas que podem trazer uma solução para o problema que ela está trazendo. Então a gente vai observando a realidade da vida dela dentro daquela imagem. Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da transformação simbólica que você falou agora há pouco, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, assim, do que você percebe ali na prática, como é que essa transformação simbólica acontece. E até pensando um pouco sobre casos clínicos, eu trabalho muito com dependência química. Se você já pegou algum caso que você trabalhou essa questão, como é que isso se manifesta ali na caixa? Você pode falar um pouco sobre isso? A gente pode perceber em alguns casos relacionados à dependência química a dificuldade de simbolizar. Porque o dependente químico, ele projeta tudo na substância, né? Então eu só consigo ser feliz quando eu estou bebendo. Eu só consigo conversar quando eu estou sob efeito de alguma substância. Fico mais confiante quando, né? Então eles tiram o eu dele, vai se dissolvendo. O ego, eu brinquei do ego do adulto, mas o ego é extremamente importante. Para uma pessoa ter uma boa qualidade de vida e para ser assertiva, o ego dela tem que estar muito bem estruturado. E como dependente químico, a gente vê essa dissolução do ego. E é por isso que tem tanto sofrimento, né? E na caixa não é diferente, eles ficam com dificuldade de usar a caixa. Ou eles menosprezam a caixa, ou pega na areia assim e não consegue se conectar com aquilo, não consegue montar uma imagem. Também não tem, às vezes chega no ponto de não ter autoestima suficiente para montar uma imagem. E aí a gente percebe quanto sofrimento que tem naquela pessoa, né? E aí às vezes a gente mantém a tentativa de colocar na caixa, mas às vezes a gente vê que não é possível e com aquela pessoa não vai ser por ali. Então a ferramenta não é utilizada. E aí se ela mostrar o desejo e o interesse, a gente vai, senão não. Isso também é comum de acontecer, eles pedem, né? Hoje eu tô com vontade de ir para a caixa.
E aí vai para a caixa, faz o trabalho, é bem legal. Interessante. E fala, por que que o Sandplay toca tão fundo nas pessoas? Por que é tão profundo, mexe tanto? Por que toca tão fundo? Tocar no inconsciente é profundo, né. O inconsciente é aquilo que a gente não vê, não é, né, não é tão fácil acessado, né, e ainda bem, né, o nosso corpo nos prepara para isso mesmo, né. Nem tudo que está lá no inconsciente a gente de fato precisa viver e retocar e, né, mas por esse fato, né, é importante ter um cuidado, né, você vai olhar para o paciente, você vai deixar a caixa à disposição dele, por isso que o terapeuta não intervém nessa fala junto com o paciente enquanto ele monta, porque eu posso tocar em algo difícil para ele, eu posso visualizar situações nas quais eu vejo ali uma figura ou uma imagem, eu posso perguntar, né, ali para ele, quem é? Que é isso é para você? Quem nessa imagem, que te toca? Porém, é isso, né, porque às vezes se eu aprofundar, eu sei que talvez vai ser um sofrimento para o paciente, seja ele criança, seja ele adulto, idoso, por conta de traumas, por conta de situações de um transtorno, né, que ele já trouxe e a gente não excluiu, então a gente está ali olhando, então é necessário deixar a caixa à vontade para o paciente, quando ele se sente de fato pronto para ir, com desejo de ir, né, como a Dani falou, eles sempre querem ir, né, porque às vezes eles falam até assim, hoje eu não queria falar, eu posso montar a caixa? Claro, então a gente vai lá, deixa o paciente, eu ponho um som enquanto ele monta, deixo ele livre, e eu vou ler um livro enquanto ele está montando, e eu falo, quando você terminar, você me chama. E aí ele termina, me chama, e aí eu vou junto com ele. Eu posso até olhar situações que possam estar no inconsciente desse paciente, mas eu não vou aprofundar porque pode trazer um sofrimento. Vai ter um momento que pode ser que eu vá tocar, né? Pode ser que ainda não seja o momento, mas pode ser que em algum outro momento eu sinta a necessidade de falar, vamos olhar para isso? Né? E aí eu até volto, como a Dani falou, nesses registros anteriores das caixas, né, de fotografias, e falar, lembra que estava presente? Essa imagem sempre esteve presente. E ela sempre te assustou. Vamos olhar para isso? Como é que você está com isso? Né? Então a gente vai trazendo junto com o paciente com, né, tranquilidade, para que não seja algo difícil. O importante é que o terapeuta tenha esse feeling mesmo, né, de perceber qual é o momento correto para que a gente vá tocar numa figura ou numa imagem ou num contexto que o paciente não está pronto. Quero trazer um ponto que às vezes vai chegando num momento que eles próprios começam já a se autoanalisarem, né? O processo de autoconhecimento, acho que no final das contas, o intuito que a gente tem é que eles próprios consigam simbolizar e eles próprios vão desenvolvendo as ferramentas para se perceber no mundo. E uma dos sentimentos, sensações que eu vejo que são ótimas para mudança de comportamento é o cansaço. Nossa, cansei dessa realidade. Cansei de que seja desse modo. E às vezes a caixa até ajuda, no sentido em que ela fica lá com aquela imagem, né? Ai, eu lembro que. Vou usar o exemplo da imagem pequenininha. Ai, eu lembro que eu fiz aquela caixa e a imagem. Eu estava tão pequenininho, eu estava tão mirrado. Eu quero fazer outra, de outro jeito. Eu quero me mostrar de outra forma no ambiente. E aí a pessoa já vai consciente, já coloca a imagem como ela gostaria que fosse, para ela poder se imaginar a partir dali. Então, é o cenário, né, um cenário da vida. E outra forma que eu gosto também de trazer de exemplo, que é parecido com a caixa de areia, são os sonhos. Então, também é uma ferramenta que nós utilizamos muito na clínica, que é o sonho, e aí o paciente traz esse sonho e acontece como a caixa, a gente registra, guarda no prontuário e nós vamos analisando o desenvolvimento dos sonhos que eles vão trazendo. Né? E a caixa é um sonho montado. É uma imagem de sonho colocado ali sem pretensão, ou às vezes com pretensão, mas que sempre tem algo a mais que vai beneficiar e ajudar no autoconhecimento. Interessante, Dani. E assim, já aconteceu, acontece às vezes do paciente trazer o sonho
e levar para a caixa de areia e trabalhar o sonho a partir da caixa? Sim. Esse convite é sempre feito, né? Quando o paciente chega e fala, eu sonhei e tal, aí você fala, vamos colocar na caixa? Você quer colocar na caixa? O que você acha? E aí o paciente fala, legal. E aí é interessante porque aí o paciente vai colocando na caixa os conteúdos do sonho e muitas vezes ele observa e, poxa, eu estava tão assustado e agora não tanto, porque olha o quanto eu estou vendo. E aí ele mesmo já vai, né, fazendo ali uma análise, um olhar diferente, porque antes ele estava, né, assustado e pensativo sobre o sonho. E aí nós vamos juntos com ele, né, conduzindo esse paciente, né, a olhar para isso. Olha, quem que é esse, o que esse conteúdo é para você? Ah, e para mim, né, por exemplo, já teve situações onde o paciente escolheu o cachorro, né, e aí no senso, para todos nós, para muitas pessoas, o cachorro é um animalzinho fofo. E para aquele paciente, para aquela situação ali, o cachorro era algo assustador. Então, quando ele me trouxe o cachorro, eu, obviamente, né, esperei ele dizer o que para aquela imagem que ele estava colocando, né? E ele trouxe um sonho sobre, que era foi um sonho difícil. Quando ele colocou o cachorro, eu entendi um cachorro. E quando ele foi me trazendo a situação, né, o cachorro era algo para ele assustador. E eu entendo que para ele possa ser, né, o símbolo para ele desse animal. Então, é enriquecedor quando o paciente vem, né, traz isso e a gente convida ele, olha, teu sonho, você sonhou, vamos lá, vamos pôr lá na caixa de areia, né, vamos trazer isso. Nossa, eu vi uma cena lá na escola, né, às vezes eu atendo pacientes que estão estudando ainda, né, nesse processo de estudante, e aí eles contam, ai, aquela garota, aquele garoto, vamos pôr na caixa, né? Me traz aqui, vamos lá. E aí, às vezes, ele até consegue falar, nossa, olha que eu aqui, como eu estava me comportando, né? A forma que. Eu falo, como você se sente agora, olhando para a caixa? Então, isso traz muitos insights importantes que são válidos para a sessão. E aí o legal do que representa, né? O simbolismo da coisa. Eu vou usar o exemplo do cachorro que a Fabi trouxe. A gente pode trabalhar nas polaridades, né? Porque então tá, qual que um lado do polo, o que o cachorro representa? O cachorro pode ser fofinho, o cachorro pode ser amigo, pode ser leal, ele é o companheiro, né? Ou do outro lado, ele pode ser o ameaçador, o agressivo, o hostil, o barulhento, enfim, isso tudo pode ser trabalhado, pode entrar em reflexão e pode sair de um trauma, de algo horrível e aos poucos transitando ir para um lugar mais assertivo. Acho que toda hora vem a assertividade, né? Tá vendo como é importante. Interessante, Dani, que a parte que você falou sobre essa questão da autoanálise, né, que o paciente começa a desenvolver mais essa capacidade de interpretar, de analisar e começa a conseguir fazer isso sozinho depois, sem a caixa ali no dia a dia dele, em casa não vai ter a caixa, mas esses pensamentos, essa organização do pensamento e a forma como as mudanças vão acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os resultados, falando do ponto de vista mais terapêutico mesmo, o que que você percebe sobre os detalhes assim do resultado, da evolução do paciente, normalmente a partir da caixa. São tantas, né? Mas acho que o principal é no sentido em que psique é a imagem. E a imagem, ela também pode ser verbal. E a partir do momento que existe ali uma imagem e que pode ser vista e que pode ser interpretada e que é possível perceber o sentimento que vem daquilo ou o pensamento que vem daquilo, já se torna mais consciente. Por que é tão importante falar, né? Por que a terapia é importante? Quando a gente vai falando e vai colocando, a gente vai se escutando também. E na medida que a gente vai se escutando, a gente tem a possibilidade, então, de elaborar. Com a caixa é o mesmo. Quando eu vejo aquele cenário, quando eu vejo aquela imagem, eu posso elaborar e buscar soluções para a minha vida, posso testar novos comportamentos, posso experimentar ser diferente dentro da minha realidade, ou eu posso
somente imaginar ali, antes de ir direto para a prática da vida, eu posso imaginar, tá, mas se eu fizer assim, pode acontecer isso ou aquilo, o que que vai ser, como que vai ser melhor para mim, como eu vou me sentir mais confortável, ou o que eu não quero de jeito nenhum, se eu fizer de tal forma, isso com certeza vai trazer resultados para mim tão assustadores que eu não vou dar conta. Então, é um lugar que pode acontecer um planejamento também para a pessoa. E a gente vai o que a gente vê de resultado positivo é principalmente essa questão do autoconhecimento mesmo. Então eu vejo a imagem e aí o que eu posso fazer a partir dessa imagem. E quando eu tenho essa possibilidade, eu conquisto muita autonomia, autoestima, fortalecimento de ego. E claro que é o mais importante do porquê as pessoas nos buscam, o alívio de sintomas que a gente não quer sentir, né, como estar deprimido ou ansiedade, medo, angústia, enfim, muitas Interessante. coisas. A gente está chegando ao final do nosso Pode Ser com Qualidade hoje. E eu queria que vocês. Tem mais alguma coisa que vocês acham interessante trazer sobre o assunto, sobre a técnica? Você quer falar mais alguma coisa, Fabi, sobre o assunto? Ou você, Dani? Eu acho que quero convidar, né, a quem tiver dúvidas, né, Fabi, quero saber, me contate, entre em contato com a gente, acho que comigo, com a Dani, a gente vai estar super abertas, né, a explorar, a mostrar, a tirar dúvidas. A gente pode, né, enfim, mostrar um pouquinho do como que é na prática ali, mostrar um pouco de entra na sala, tá convidados a entrar na sala, olhar a caixa, olhar, né, a minha estante de miniaturas. E eu sou suspeita porque, né, quando eu lá na terapia, antes mesmo de me tornar psicóloga, eu usei a caixa, então eu vi em mim benefícios positivos, né? Então, antes era mais, né, o bichinho pequenininho, né? E eu lembro muito das imagens, né, que para mim ficam marcadas, os pacientes trazem também, né? Para mim não foi diferente. Então, ficou marcada a minha imagem enquanto ali pequenininha e depois a minha imagem maior, me sentindo melhor, né, no sentido mesmo. E aí foi engraçado porque quando eu via a sequência de fotos das minhas caixas de areia naqueles processos, de entender que, olha, eu estava tão pequenininha e olha hoje como eu estou maior, eu me sinto melhor, mais autoconfiante, olha, eu posso. E foi muito benéfico nesse sentido. Então, para finalizar, né, mesmo eu queria convidar, né, quem tiver dúvida, quem tiver curiosidade, me escreva, me procure, que eu vou ter super carinho em poder mostrar. Acho que é isso. E eu gostaria de trazer também um ponto que me veio agora, que são dúvidas que já me apareceram várias vezes. Já me perguntaram várias vezes se é parecido com aquela constelação familiar, não sei se já te perguntaram. Sim. Não tem nada a ver, né, porque por que que perguntam? Porque teve uma questão da constelação familiar que era utilizada, acho que por psicólogos, mas o CRP proibiu o uso, por quê? A constelação familiar, ela vai implicar um trabalho espiritual. Então, eu não sei a fundo, porque eu nunca trabalhei com isso, mas eu já ouvi falar que existem trabalhos que diz sobre vidas passadas, sobre correntes espirituais, e isso não existe na caixa. O que existe na caixa é a imagem feita pelo paciente e uma elaboração conjunta a partir da imagem feita por ele. Então, o terapeuta ele não coloca por ele próprio o que tem ali. Tem uma imagem e o resultado. Então, do tipo, como estávamos falando do diamante. Ah, o diamante representa X, a árvore representa Y. Não tem nada pronto, é tudo feito conjuntamente, de acordo com a história de vida do paciente, com o que ele entende sobre aqueles símbolos e como ele gostaria de se desenvolver a partir daquilo ali. Então, não tem nada espiritual. Essa é a diferença das duas técnicas. Interessante, muito, muito bom.
E vocês sabem, vocês sempre podem mandar as perguntas para as redes sociais da clínica, os profissionais estão sempre abertos para responder, para tirar dúvidas, então fiquem à vontade. E agora, como sempre, a gente tem o nosso bate-bola no final das nossas conversas aqui. E vamos lá, vamos começar o nosso bate-bola de hoje. Fabi, simbólico, Imagem, Aquilo que toca a alma. inconsciente, necessário, Está sempre presente. brincar, imaginação, Aquilo que contém a verdade. imagem, aquilo que contém a verdade. Psique. legal. Pode ser Importantíssimo. Pode ser com simbolismo, com profundidade. e com muita qualidade.